A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida de Patos de Minas, recebeu nesta semana um elogio formal do Ministério Público de Minas Gerais em reconhecimento ao incansável trabalho desempenhado pela equipe na apuração dos crimes de homicídio em Patos de Minas, especialmente com a utilização da ferramenta OVM, Oitiva Virtual Móvel. Graças ao trabalho desenvolvido, foi possível alcançar o índice próximo de 100% na apuração de crimes de homicídio consumado e tentado em Patos de Minas. Para falar sobre essa premiação, essa conquista, sobre a segurança pública e atuação da Polícia Civil em Patos de Minas, convidamos o delegado regional da Polícia Civil, Luiz Mauro Sampaio. Bom dia, Luiz Mauro, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia a todos. Luiz Mauro, vamos começar falando sobre como o senhor e a sua equipe receberam esse elogio formal do MPMG e o que isso representa para a equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida. Bem, a gente recebe com muita satisfação e maior responsabilidade, né? É uma equipe enxuta, mas uma equipe que busca fazer sempre o melhor, né? Fazer do melhor, assim, cada vez melhor, para que a gente possa ter realmente conclusões superiores àquelas que são até do Brasil. A gente dedica isso aí primeiro a Deus, né, ao grande arquiteto do universo, à própria equipe, à chefia da Polícia Civil, tanto a chefia maior lá em Belo Horizonte, quanto aqui em Patos de Minas, que é o Dr. Jean-Pierre e o Dr. Flávio, e a troca de informações com a Polícia Militar, que vem somando muita coisa, e a utilização agora dessa ferramenta, a OVM, né, esse projeto OVM, Oitiva Virtual Móvel, que eleva aí a velocidade da investigação sem perder a qualidade da mesma. E, Luiz Mauro, como que a população da cidade também é responsável por esse êxito no trabalho? Muito importante, né? A população é o ponto inicial de tudo. Vocês que estão aí, que fazem com que a gente tenha esse quase 100% de elucidação de crimes graves, de crimes de homicídio, sejam eles tentados, sejam eles consumados. É aquela vítima do homicídio tentado que não tem o receio, revela os fatos à Polícia Civil, seja de forma velada, que nós temos também a Oitiva Virtual Móvel velada, através da portaria conjunta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, portaria número 41, que faz com que várias oitivas possam ser coletadas de forma sigilosa, sem que as outras partes tenham conhecimento. Delegado, a nossa repórter policial Thalita Diniz, quase que diariamente, sempre está conversando com você, né? Vocês sempre estão prestando essas contas para cá. E, de certa forma, o senhor tem uma popularidade na imprensa, né, com o pessoal da cidade. Como que o senhor lida com essa relação com o município? Olha, a gente lida com muita tranquilidade. Essa ligação com a mídia é muito importante para lembrar a sociedade do trabalho desenvolvido pelas forças de segurança, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, como pano de fundo o Poder Judiciário. E lembrar também aqueles que são aqueles indivíduos que fazem o crime, que cometem crime, que eles serão punidos. Nós temos aí punições agora, as últimas, que chegam aí a 27 anos de cadeia, né, sendo que o crime de homicídio ele é um crime que ele vai até 20 anos, até 30 anos de cadeia. Então quase beira ao máximo da punição possível do crime de homicídio qualificado. Então isso leva aí tanto uma sensação de segurança para a sociedade de bem, que é a maioria esmagadora de Patos de Minas, quanto para aqueles indivíduos que querem aí atuar na criminalidade e querem sujar muitas vezes o nome de bairros, mesmo eles sendo periféricos, bairros esses que têm pessoas totalmente do bem e que são essas pessoas que passam maiores informações, muitas vezes, à Polícia Civil, até porque o crime muitas vezes acontece nesses bairros periféricos, que tem pessoas de bem e que a gente sabe que querem que aquele bairro fique cada vez melhor. A gente conta sempre com vocês para passar essas informações para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, através do 181, através do 90. A gente fica muito feliz em ter aí uma voz que aparece, mas essa voz, na verdade, é da Polícia Civil e é da sociedade como um todo. Delegado, a gente imagina que o nível de exigência para essa posição seja bastante pesada, né? Como que é o preparo dos policiais civis, preparo físico e mental para empenhar esse trabalho aqui em Patos de Minas? Olha, a Polícia Civil desenvolve vários cursos relacionados à investigação, né? Nós temos aí, como eu já tive, cursos com agentes do FBI, né, que vieram até Belo Horizonte através do Senasp, e que fizeram esse curso, por exemplo, para a questão de saber como entrevistar, como interrogar uma pessoa. Nós temos outros cursos que são feitos online pela Polícia Civil, que fazem com que também o investigador, seja ele delegado de polícia, seja ele investigador nato ou escrivão de polícia, possa aí ter um entendimento maior sobre as questões de investigação, principalmente as investigações de crimes contra a vida. E tem algum tipo de segurança especial para os policiais civis? Quais são os cuidados que um delegado deve ter?
Olha, desde que a gente entra na academia de polícia, se coloca que o delegado de polícia, que o policial como um todo, ele tem que ser uma pessoa um pouco diferente na questão de sociabilização. Então, assim, não deve ficar em locais abertos, né, onde eventualmente pode ter alguém que não gostou do seu trabalho, porque às vezes prendeu uma pessoa da sua família, ou evidentemente pode estar chateado porque é um criminoso, mas esse indivíduo também ele vai saber de outro lado que tem ali uma força policial, que caso ele tente qualquer coisa contra aquela autoridade, seja ela o delegado de polícia, o policial militar, o policial civil, ele vai ter contra ele toda a mão estatal para prendê-lo, para que ele venha eventualmente a ser condenado pelos crimes eventuais, sejam ele crimes mais leves contra qualquer tipo de autoridade, seja ele crime mais pesado. O certo é que nós temos uma legislação que ela pune mais severamente qualquer indivíduo que venha atacar uma autoridade policial, policial militar, policial civil, delegado de polícia, qualquer funcionário policial, esse indivíduo que vier atacar esse funcionário policial, ele vai ter uma punição bem mais severa, e o que a gente não vê aqui em Patos de Minas, considerando o trabalho desenvolvido, que nós fazemos um trabalho profissional, e esses indivíduos que atuam na criminalidade, eles sabem que estão cometendo crimes, sabem que estão fazendo as margens da justiça. E, por conta disso, sabem que vão ser presos em qualquer momento e tem que aí somar e verificar se o custo-benefício vale a pena. Muitos deles param até na criminalidade, que sabem que o custo-benefício não vale a pena, considerando até as prisões já ocorridas e as penas já incididas sobre diversos desses indivíduos que estão aí condenados a mais de 20 anos de cadeia. E, delegado, o senhor disse para mim em off que trabalha aqui em Patos de Minas há cerca de 18 anos. Nesses anos todos, né, tivemos diversos homicídios marcantes. Qual o caso que te impactou mais, te chocou mais nesses anos? Olha, tem casos que marcam a gente. Por exemplo, teve um último caso onde morreu um jovem e morreu uma criança de tenridade, se não me engano, de 4 anos, que foi baleada e veio a falecer. Esse caso realmente é um caso marcante, um caso que emocionou até a mim quando estava como testemunho no tribunal do júri, que não é uma situação em que eu tento não me emocionar, exatamente para não incidir em qualquer tipo de alinhamento para um lado e para o outro, mas eu me emocionei no tribunal do júri, não na investigação como um todo, como em si, mas lá no tribunal do júri, depois de repensar sobre a questão dessa criança e a morte dela, e eu vi lá toda a parte de necropsia, realmente lá no momento, vendo a mãe sofrendo, e até o fato da criança no dia do júri lá, ela já ter revelado anteriormente que ela queria comprar uma casa para a mãe dela em vez de uma moto. Quando foi questionado dessa criança o que ela queria fazer, se ela gostava de moto, queria comprar uma moto, e ela teria revelado para a mãe que não queria comprar uma moto para a mãe, queria comprar uma casa no futuro. E o futuro dessa criança foi ceifado por indivíduos malfeitores, né? E outros casos, né, agora de maior repercussão na questão da investigação, né, do modus operandi da investigação, que levou a gente, por exemplo, a identificar um corpo que foi encontrado numa mata, utilizando os cachorros do Corpo de Bombeiros, que foi uma situação de persistência, né, que deve ser feito de qualquer investigador, persistir naquela intenção de buscar a verdade. Então são vários os delitos, vários os crimes, mas todos eles têm aí como pano de fundo o sabor bom da gente poder, pelo menos, acalentar um pouco a família daqueles indivíduos, aquelas vítimas que tiveram seu ente querido ceifada, né? Então todos os crimes que a gente consegue elucidar faz com que a gente tenha aí um pensamento de dever cumprido pela Polícia Civil, pelos órgãos de segurança, né, porque eu tenho certeza que a Polícia Militar, da mesma forma, tem esse empenho na sua parte de prevenção e nesse contato que atualmente vem tendo da Polícia Civil com a Polícia Militar e a sociedade como um todo que vem respeitando tudo isso e passando informações através tanto do trabalho normal de estar na delegacia, quanto da OVM, que é o Oitiva Virtual Móvel. Delegado, vamos falar justamente dessa equipe que trabalha com você, que vocês conseguiram um índice de quase 100% na apuração de homicídios, né, de Patos de Minas. O que o senhor atribui a esse alto desempenho? Esse alto desempenho eu atribuo, primeiro, como eu sempre falo, ao grande arquiteto do universo, que é Deus. Depois eu atribuo a chefia da Polícia Civil em Belo Horizonte, a chefia da Polícia Civil aqui em Patos de Minas, em especial o Dr. Jean-Pierre e o Dr. Flávio, delegado-chefe do departamento e delegado regional. Atribuo, logicamente, a nossa equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida, nominalmente o Gledson, o Rafael, a Cecília, a Monique, os estagiários que trabalham na delegacia, que não medem esforço para fazer com que toda a operação se tenha um deslinde rápido e, ao mesmo tempo, eficaz.
Também o reconhecimento da Polícia Militar nesse trabalho de prevenção e no trabalho de troca de informações que nós temos feito diuturnamente nos crimes. A ida do delegado de polícia ao local do crime é de extrema importância, que a gente tem verificado, que a coleta de elementos, né, não só testemunhas, mas elementos, e da verificação do local pelo delegado de polícia, pela autoridade policial, que faz com que o trabalho seja muito mais claro para a autoridade policial. Temos aí a OVM, que é uma ferramenta nova que está sendo mostrada, não só aqui em Patos de Minas, mas também foi mostrada agora para a nossa chefia aqui de Patos, na chefia também da Polícia Civil em Belo Horizonte, que nada mais é do que a coleta de oitivas no local onde se encontra a testemunha, ou se encontra a vítima, nos casos de homicídio tentado, ou até mesmo dos suspeitos, em que nós temos aí a forma velada também, que é através aí do Tribunal de Justiça da Portaria Conjunta número 41, que podemos colher depoimentos velados que não são apresentados para ninguém. Isso vem aí robustecendo toda a investigação e dando mais tranquilidade para as testemunhas relatarem os fatos. Isso tudo aí faz com que a gente tenha quase 100% de apuração, não só dos crimes de homicídio consumado, mas dos tentados, sendo que a proposta da gente desde o início, quando nós chegamos na Delegacia de Crimes contra a Vida, era atuar tão forte nos homicídios tentados quanto nos consumados, porque os homicídios tentados nada mais são do que indivíduos que estão reiterando crimes. Normalmente, o indivíduo que comete o crime de homicídio tentado, ele vai ser vítima de um homicídio, ou ele vai tentar novamente essa ação criminosa, seja com a sua antiga vítima, seja com outras vítimas que ele possa entender que possa atuar, porque não vai ter punição. E nós verificamos isso aí no dia a dia, em que muitos dos indivíduos que praticam homicídio tentado estão agora respondendo por homicídios consumados, e vão responder pelos 2 delitos. E lá na frente, essa pena, que era, por exemplo, até 30 anos no homicídio consumado, ela vai se somar a um outro homicídio tentado. Então esse é a receita de sucesso. A receita de sucesso é capricho. Como dizia o Sérgio Cortella, capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Desse jeito a gente consegue fazer boas atuações, sem esquecer, logicamente, como eu sempre gosto de lembrar, da sociedade, que é o ponto nevrálgico, é o ponto principal para qualquer investigação de sucesso. Delegado, o MPMG mencionou bastante essa ferramenta, o OVM, né, Oitiva Virtual Móvel. Eu queria que você falasse quando que ela foi implementada aqui em Patos, como que ela funciona, assim, explicar melhor para a nossa audiência. Bem, a OVM ela já está sendo utilizada já há uns 2 anos, praticamente. Ela surgiu do pensamento de que uma vez a gente intimou uma testemunha e ela não comparecia à delegacia. E ele falou assim, mas por quê, né? A não comparecimento causa até um crime de desacato, de desobediência. Então nós fomos até essa testemunha, e lá eu perguntei para essa testemunha por que ela não iria lá na delegacia. Se ela tinha algum problema, tinha algum medo, e nesse caso ela falou que não tinha condições físicas nem financeiras de se dirigir até a delegacia. E a partir daí nós começamos então a colher depoimentos em vídeo no local onde as testemunhas se encontravam. Depois nós surgimos com o pensamento que não precisaria ser simplesmente a testemunha. Qualquer indivíduo, uma testemunha, uma vítima, até mesmo suspeitos, podem ser colhidos seus depoimentos em qualquer lugar. Porque desde que tenha aí a legalidade, a transparência e a autoridade policial esteja lá para cumprir esse seu mistério, isso aí vai ser claramente uma situação tranquila na questão da legalidade. E por conta disso nós começamos então a fazer e verificamos que isso tende a dar uma celeridade no tribunal do júri, que quem julga são os nossos pares, né? É a própria sociedade, da maior transparência aquele jurado, que muitas vezes o indivíduo que às vezes vai lá, é uma testemunha, chave, fala, por exemplo, sobre um indivíduo, sobre um autor, olha, é isso. No júri, por medo, por receio, ele retorna, ele volta ao seu depoimento anterior e fala, não é nada disso. Aí vai contar que talvez não leu o seu depoimento, não escreveu aquilo, o delegado fez alguma coisa com ele ou qualquer outro policial. E aí, na verdade, quando você tem a oitiva dela gravada em vídeo, você tem aí a claridade para o jurado de
que não ocorreu nada daquilo, que ela leu ou que, na verdade, ela até falou de forma espontânea tudo o que estava ocorrendo. Então, essa ferramenta OVM, que é a oitiva virtual móvel, eu acredito que ela veio para ficar, talvez não sendo utilizada somente nos crimes contra a vida, mas pode ser utilizada em qualquer outro delito, em qualquer outra investigação, porque ela tem pautada até sobre o Senasp, o livro, o caderno de investigações do Senasp de 2014, ela fala que a autoridade policial, quando chega no local, ela pode imediatamente já começar a coletar o depoimento no local ou próximo, até numa outra delegacia. E essa documentação, ela é sigilosa, com certeza, né? E a pessoa mostra o rosto, ela tem que... É filmado por câmera, como é que é? Nós temos a filmagem, né? A oitiva virtual móvel velada, ela ainda nós fazemos uma modificação na voz dessa testemunha, na voz desse informante, fazemos uma modificação no rosto desse informante e, além disso, ela entra no sistema PJE de forma velada, ou seja, sem que as partes possam ter acesso, a não ser, logicamente, as partes que se importam, o juiz, o promotor, eles têm esse acesso para poder verificar a situação e ter aí uma maior transcorrer mais facilmente sobre o que foi apurado e quem falou aquela situação. E, delegado, falando sobre esse índice de quase 100% na apuração de casos, né, de homicídios, esse dado é exclusivo de Patos ou reflete também ao Estado? Bem, eu não tenho como ter esse link, mas eu acredito que essa situação de você ter aí, no caso aqui de Patos, quase 100% dos homicídios consumados apurados e quase 100% dos homicídios tentados apurados, eu acho que é uma coisa que é uma tendência, talvez em Minas Gerais, um trabalho muito profícuo de todas as polícias militar, na questão preventiva, e da Polícia Civil na questão de investigação, mas em Patos de Minas é um pioneirismo, eu acredito, é uma força maior que está tendo aqui, que há uma ligação muito clara da questão da sociedade, da questão dos investigadores, da OVM, que veio para ficar aqui em Patos de Minas, da nossa chefia da polícia aqui em Patos de Minas, doutor Jean-Pierre e doutor Flávio Henrique Luciano. Tudo isso está levando a gente a ter um patamar maior do que o patamar brasileiro na questão de elucidação de crimes contra a vida. E só para encerrar, delegado, a gente teve 2 casos que ficaram referenciados na cidade nos últimos meses, né, que foi um homicídio no bairro Aurélio Cacheta, na rua Três Marias, e uma tentativa de homicídio no centro, próximo ao Café Santiago. E esses casos serviram de discurso político para alguns candidatos, né? Mas eu queria que o senhor que trabalha com isso, queria que avaliasse o cenário atual da segurança em Patos de Minas. Como que o senhor avalia? Olha, eu acho que a segurança de Patos de Minas ela vem correndo bem, vem num crescimento bom, por mais que nós tenhamos aí algumas vicissitudes, dificuldades na questão, às vezes, operacional, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, mas em relação, acredito eu, com relação à segurança, nós temos uma segurança pública muito forte, nós temos uma cidade pacata no sentido geral, porque nós continuamos ainda tendo pessoas que podem caminhar na noite, né, podem caminhar tranquilamente à noite, sem ter aquele receio de eventualmente vai ser sequestrada, vai ser assassinada. Então nós temos, na sua maioria da cidade, locais em que você pode andar com tranquilidade. Logicamente que tem alguns gargalos, que são aí gargalos naturais de cidades que estão em crescimento, mas eu acredito que com a força de toda a força política em Patos de Minas, com a força da segurança pública em Patos de Minas e na região e no estado de Minas Gerais, a gente vai ter cada vez mais uma cidade mais tranquila. E eu falo sempre, a cidade fica mais tranquila quando você tem, logicamente, um policiamento efetivo, como acontece aqui, mas você tem também uma sociedade que denuncia. Uma sociedade que é denuncista, que denuncia pessoas que estão cometendo crimes, seja qual for os crimes, é uma cidade melhor. Por quê? Porque aquele indivíduo sabe, se ele cometer o mínimo deslize, ele vai ser pelo menos notificado, ele vai ser observado. E quando a pessoa é observada, ela acaba diminuindo a sua vontade de cometer coisas erradas, sejam moralmente erradas, sejam criminalmente erradas. E isso leva a uma maior segurança sobre a sociedade. Então a gente pede, continua pedindo, para que a pessoa denuncie. Denuncie. Se você tem lá um vizinho seu que está praticando tráfico de drogas, ligue para o 181, ligue para o 190. Se ele está aí, se ele está foragido da justiça, repasse essa informação para as autoridades competentes. Se ele está empinando roda, repassem, ligue para o 90. Olha, a moto X estava empinando roda em tal local, porque isso aí vai ficar guardado. E, eventualmente, talvez essa moto, pode ser lá na frente, a moto foi utilizada para atropelamento de uma criança.
Então nós temos que denunciar. A denúncia é muito importante e a denúncia cabe a cada cidadão de bem. Que nós temos aqui em Patos de Minas, praticamente todos são de bem. E nós temos só que coibir esses malfeitores, que são pouquíssimos, para que eles entendam que essa cidade não representa eles, que eles não podem ficar aqui. Seja o crime organizado, seja o crime não organizado, que são indivíduos aí sozinhos praticando crimes, esses indivíduos têm que ser punidos e serão. Nós temos uma justiça ferrenha, sempre tivemos uma justiça, um poder judiciário que vem sempre atuando de forma muito eficaz contra a criminalidade, e a gente pede simplesmente que as pessoas continuem denunciando como vem fazendo. Não tenham medo de pseudo-terroristas, não tenham medo de pseudo-bandidos. Esses indivíduos têm que ser simplesmente punidos, levados às barras da justiça e punidos como indica a lei penal. Delegado, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua participação, pela sua disponibilidade em sempre comparecer quando a gente precisa, sempre conceder entrevista para a nossa repórter policial Thalita Diniz, e parabenizar também pelo trabalho, pela sua homenagem que vocês receberam do MPMG, parabenizar toda a equipe da Polícia Civil e também agradecer a sociedade, como você disse, que é de extrema importância para que esse êxito da Polícia Civil ocorra em Patos de Minas. Obrigado. Eu agradeço com certeza em nome do Dr. Jean-Pierre, chefe do departamento, Dr. Flávio, delegado regional da Polícia Civil aqui em Patos de Minas, ambos aí que têm um trabalho desenvolvido muito importante e que a gente fica muito feliz em fazer parte dessa equipe numa delegacia muito importante também e que eleva o nome da Polícia Civil como um todo, como uma polícia que faz o seu trabalho e busca cada vez fazer melhor.